Falamos agora de compliance. O compliance dentro das empresas é aquele órgão, vamos imaginar que é aquele órgão que dá o voto de Minerva, ou seja, ele examina as possibilidades de realização de negócios, ele veta as questões, enfim, é muito importante ter um compliance hoje. E eu vou conversar com a doutora Ana Cláudia Consani, que é vice-presidente da Comissão de Compliance, agora está acumulando com a Comissão de Direito Constitucional, e muito importante a gente conversar sobre isso. Primeiramente, prazer tê-la aqui. Prazer, Sérgio. Prazer falar com você de novo aqui. E, de fato, né, as pessoas não conhecem muito, né, o que é compliance, até porque a gente usa aí uma palavrinha estrangeira, né, para designar algo que eu digo que, na verdade, é muito simples. É uma série de mecanismos de controle para verificar se a empresa está adequada. Então, ele busca, na verdade, prevenir, detectar e mitigar a ocorrência de corrupção, de fraude e de outros desvios dentro da empresa. Hoje em dia, a gente fala também que precisa de uma questão ética junto, né? Então, uma questão de conduta, como você trata o seu colega de trabalho, o seu superior, o seu subordinado. Então, entram as questões de assédio, que hoje estão muito em voga, tanto sexual quanto moral. Tem a questão de direitos humanos, trabalho escravo. Não é só corrupção. Ela começou muito como algo muito voltado a uns programas de integridade fora do Brasil, né? Mas hoje em dia a gente já fala que regula mais coisa, né? As empresas, na verdade, as instituições financeiras, as empresas que têm atividades reguladas já têm compliance, áreas de compliance há muitos anos, muito antes de 2013, quando surgiu a Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção. Na verdade, é como as empresas do compliance, é como uma capa invisível dentro das empresas, mas ela ganhou uma margem muito maior, ela ganhou um protagonismo maior, até em negociações, onde às vezes nem tem irregularidades, mas por algum momento, por um fundo de instituição financeira que precisa dentro de coisas totalmente para passar aos seus investidores, questões, por exemplo, dentro de uma negociação, tem um inventário não concluído, mas a pessoa tem um título, um precatório para vender, mas tem uma questão ainda de substituição processual, às vezes é mínima, mas o compliance veta porque ela precisa mostrar para os seus investidores que está tudo ok. Então, essas questões do compliance, às vezes até de uma maneira até rígida, mas faz parte dentro das empresas para que essas empresas possam mostrar a sua idoneidade e zelar lá para os seus investidores nessas questões de questões financeiras, provavelmente instituições financeiras. Mas é importante falar. Trazendo aqui para a nossa região, nós temos aí um dilema que está ocorrendo com relação à expansão aqui no Porto, né? Nós estamos falando de túnel e tudo mais, mas o Porto está em franca expansão. Nós temos vários acordos comerciais com a China, por exemplo, e uma expansão necessária. Vem a automatização e nós temos aí as questões dos servidores. Nós temos aí que deu até brigas semana passada. Para isso, contratação e tudo mais, a figura do compliance hoje está sendo muito exigida e vai ser exigida para essas questões aqui, né? Sim, com relação às empresas multinacionais, quando você vai estabelecer relações com empresas multinacionais, todas elas já têm nos seus países legislações estrangeiras de compliance. Então, nos Estados Unidos, o FCPA, você tem na França a Lei SAPAM, você tem o UK Bribery Act no Reino Unido, que pega todo o Reino Unido, que inclusive é a mais rígida das legislações. Hoje, praticamente todos os países da Europa, a Alemanha tem uma lei pesada, bem regulada de compliance. Então, todas as empresas multinacionais que você vai contratar, elas vão buscar contrato com empresas que já tenham uma área de compliance, já tenham um compliance estabelecido, para que elas depois não sejam surpreendidas
por negociações ilegais que foram feitas e que a empresa acabou não conseguindo detectar que estavam sendo feitas lá na ponta, e acabam surpreendendo as empresas contratantes, que acabam tendo que pagar as penalidades, né? Principalmente aqui, a nossa legislação, né, a nossa lei anticorrupção, ela é uma legislação que tem responsabilidade objetiva. Então, provou que aconteceu o fato, a empresa tem que se responsabilizar por ele. Então, acaba sendo muito importante nessa questão, e também porque hoje em dia a gente teve em 2021 uma reforma da lei de licitações, né, e a lei 14.133, que substituiu a lei 8.666 de licitações, ela passa a exigir em contratos de grande vulto a existência de programas de compliance. Além disso, ela também traz como critério de desempate os programas de compliance, ela traz como obrigatório para você ter uma reabilitação os programas de compliance, caso você tenha sido declarado inidôneo. Então, cada vez mais a legislação nacional tem reconhecido a importância de você ter programas que previnam a ocorrência de fraudes e corrupção. Elas acompanham a legislação internacional, mas ainda mais essa questão de expansão em terminais. Você tem a questão pública-privado, mas você tem mesmo as questões privadas de compra e instalação das empresas, e uma das coisas também que provavelmente vai bater é na contratação de funcionários e servidores ali do Porto de Santos, se não tiver apto, por exemplo, atualizado. Então, a contratação feita por uma empresa, se for o OGMO e tudo mais, que não tiver, os seus funcionários não tiverem reciclados, souberem operar, você tem problemas sérios, porque pode causar acidentes e tudo mais. Então, essas empresas de contratação podem vetar o compliance da empresa, podem comprar, e aí que está a briga dentro do Porto por causa disso, porque já temos uma sistemática aqui de muito tempo, e aí vai bater em frente, né? Vai bater de frente, esse é um problema que vão enfrentar, né? Ah, sim, eu acho que cada vez vai se tornar mais importante, agora com a expansão do Porto, que as empresas que estão lá alocadas e que vão fechar contratos, que vão participar dessa expansão, as construtoras, todas as empresas, de um modo geral, se conscientizem da necessidade de ter esse programa para que elas participem, inclusive em melhores condições de competição nas licitações e contratos que forem ser firmados para essa expansão, né? Cada vez mais, até os órgãos públicos hoje em dia têm feito alguns programas de compliance, já alguns estados já exigem há algum tempo. Existe agora uma legislação federal, que é do final do ano passado, que exige também o estabelecimento de programas de compliance e diz como é que vão ser esses programas de integridade. Ele estabelece, regulamenta a lei anticorrupção para o poder público, em nível federal. A gente ainda não tem o estadual ainda, o estado de São Paulo ainda é um dos mais atrasados, se você comparar com os outros, né? Claro que tem estado que ainda não tem legislação anticorrupção, mas em programa anticorrupção estadual é um dos mais atrasados, porque, por exemplo, o Rio de Janeiro já há muitos anos exige para as contratações de grande vulto, que ele não chamava como grande vulto, programas de compliance dos contratados, e a gente ainda não tinha. Ali essa questão das indústrias petrolíferas, as empresas ficavam lá em Macaé, né? Se não fosse... Exato. É Macaé? Eu não lembro. Não é Macaé, é outro nome, esqueci até a outra cidade que tinha... e para contratação e tudo mais. Então tinha aquele sistema da Petrobras, era um sistema, a concessão inclusive de partilha, contrato de partilha que se tinha, então precisava as empresas estarem para não ter problema. E nós temos agora, a compliance vai ser muito exigida, porque nós temos o Brasil é signatário de acordos, como o Acordo de Paris, por exemplo, sobre o meio ambiente. E está aí crescendo algumas sistemáticas que vêm, e aí você vê que sempre é um toma lá da cá, né? Por exemplo, se nós estamos vendo um absurdo que é o licenciamento ambiental vai ser flexibilizado. Sim. E aí nós temos, por outro lado, os créditos verdes aparecendo, que vão ser do crédito carbono e compensações. E essa aí vai ser a sistemática. Só que no Brasil há grandes problemas, por exemplo, as questões de, se você imaginar,
as escrituras, às vezes tem lá 5 milhões, tem 25 milhões que os caras falam, você tem problemas para compra desses créditos, vai ter algum problema se você não tiver com um compliance forte. As empresas que vierem aqui comprarem, ou as nacionais que comprarem, para compensar, porque vai se criar uma indústria e vai se criar uma sistemática e para ver quem está poluindo, emitindo gás carbônico, por exemplo, e aí você vai ter que ter um compliance forte para ver a análise desses títulos e para ver para compra se isso vai fazer bem, porque não é só a questão da corrupção que vai entrar dentro da empresa, e também a imagem perante de poluidora que vai ter. Então você tem aí a delicadeza, você vê como nós temos aí indo para uma questão onde o compliance tem que estar sempre exigido para não cair e as empresas ficarem comprando, poluindo e comprando títulos que nem existem. Exatamente. Inclusive, é interessante que você trouxe essa questão de ambiental, porque agora, né, recentemente a CGU, ela agora começou a trazer como um item do programa de compliance a responsabilidade socioambiental da empresa, justamente porque existe um movimento mundial para isso. O Brasil assinou tratados internacionais se comprometendo a prevenir, né, a cuidar do meio ambiente, né, e da sociedade. E agora, no último edital do Proética, do selo Empresa Proética, que é um reconhecimento que a CGU, né, que a Controladoria Geral da União dá para as empresas, ela trouxe uma obrigatoriedade, trouxe um item que é responsabilidade socioambiental, né? Justamente porque agora a gente tem créditos de carbono e é realmente importante para a empresa verificar a idoneidade desses títulos que ela está comprando. Sim. Porque mesmo precatórios, e isso, o fato de você ter uma due diligence, que é um item obrigatório do programa de compliance desse fornecedor, já ajuda com que a empresa se previna em parte com relação a essas fraudes. Tem no artigo 54 da Lei de Crédito Carbono, e aí vai cair na sua área à frente do direito constitucional, que do outro dia a gente marca uma entrevista para falar sobre isso, que é a obrigatoriedade das empresas seguradoras, securitizadoras, enfim, separar 1% do seu orçamento para manutenção do meio ambiente. Esse é um artigo ainda que está gerando confusão, embora a lei já entre em vigor, sobre a constitucionalidade, porque eu tenho a obrigação de fazer isso ou não, mas se você já tem ali uma ideia sobre o que as empresas, inclusive, já tem que, olha, nós temos aqui separar, então, essa posicionamento que se tem em razão dos tratados onde nós somos signatários, que entre aqui no meio no seio das empresas. Então, a gente tem ali N segmentos estão surgindo, porque o compliance ele é amplo, desde as questões, como você falou, dentro da empresa, ali tem questões de assédio, moral, desempenho, burnout, tudo que as empresas vão ali, mas tem outras questões financeiras que o compliance admite ou não, ou seja, a ideia dele, que outrora ficava na capa de invisibilidade, hoje, e aí eu falo por causa do mercado de trabalho, para advogado, a especialização em diversos setores, é mais um mercado de trabalho, porque a gente, como advogado, quando se forma, pensa em fazer no dia a dia, onde você tem uma concorrência muito grande, uma morosidade do judiciário, mas, por exemplo, essa questão ambiental dentro das empresas vai ser muito importante. Com certeza, principalmente no segmento de indústria, né, que acaba sendo altamente poluidor. Empresas que têm atividade mais poluidora, isso vai ser... todas poluem, né, porque a gente tem papel, a gente tem um monte de lixo que a gente gera no nosso dia a dia, né, para trabalhar, energia elétrica. Mas acaba sendo, inclusive, a nova lei de licitações já trouxe isso, né? Ela já trouxe essa realidade, já trouxe que a empresa o poder público tem que dar preferência para empresas que buscam sustentabilidade, né? Agora, com relação à constitucionalidade da legislação, até que ela seja declarada inconstitucional, as empresas têm que segui-la. Não tem como, tem que fazer essa reserva e isso vai ter que ser observado pelas empresas. Agora... Aquele debate pronto, todo mundo sempre gera um away e tudo mais. Mas o que é importante até, porque o objeto até que a gente se conversar sobre isso é justamente
quais os caminhos, porque hoje o mundo é global, ele negocia global, então a lei de licitação, a lei do compliance de 2013, né, já fez aí uma década, se você imaginar que isso era uma cultura que você tinha fora dos Estados Unidos, Europa... Desde 77. Que é uma cultura que existia das grandes... E ela entra no Brasil nos anos 90, assim, mais com força, onde as empresas começam a se solidificar e ampliar capital e trazer isso, e as transnacionais começam a aparecer. Existe, mas para o dia a dia, você hoje tem empresa de médio porte que começam a aparecer. E para o operador do direito, formado em direito, são caminhos muito importantes, porque como o mundo negocia e as legislações ela tem um sentido global, que a própria lei de licitação substitui a lei de 93, ela já tem esse caminho, porque você negocia. Então, é muito importante para a gente divulgar a expansão do mercado de trabalho do advogado, do operador de direito. Sim, é um ramo importante, um ramo que ainda já tem bastante profissional, mas ainda tem muito para crescer. Agora, recentemente, também houve a reforma da NR1, né, que trata sobre saúde no trabalho, saúde e segurança ocupacional, e ela também traz a obrigatoriedade de mapeamento de riscos psicossociais, de doenças psicossociais que são geradas pelo assédio, são geradas pelo excesso de carga de trabalho. E tudo isso acaba sendo uma responsabilidade de compliance. Embora você tenha lá uma responsabilidade conjunta com o RH, conjunta com o SST, existe uma responsabilidade de compliance junto, de ver que está ocorrendo assédio numa determinada área, que a área, o gestor exige que o trabalhador fique lá horas e horas a fio, sem descanso. Tudo isso pode gerar e traz um prejuízo muito grande para a empresa, porque a empresa vai ter afastamento de profissional, vai ter problemas. O compliance hoje é o termômetro da empresa, né? Ele que vai determinar onde a empresa pode ir ou não pode ir. Ela acaba sendo um voto de Minerva dentro de uma operação, dentro de um ambiente que não está indo para o lugar, porque vai sofrer um monte de ação. Se aquilo não for contratado uma pessoa específica ou for substituído outra, se casos vêm, porque é onde vai se determinar realmente, através do parecer do compliance, muita coisa dentro da empresa pode ser evitada. Então, hoje é um órgão, podemos dizer assim, dentro da empresa, muito, muito importante, né? Ah, com certeza. E outra área que é bacana para quem trabalha, né, para o advogado que está se formando agora, a área de investigações de compliance, porque tem muitas investigações. Por exemplo, se é uma empresa multinacional americana, ela vai querer que seja feito por um advogado, porque ela vai ter o privilégio de cliente advogado. Então, existe uma série de investigações que realmente precisa do conhecimento jurídico para que você consiga fazer, que também é outra área que para os profissionais e diversificados temas, né? Porque você tem muitos temas aí que você pode investigar e pode participar do time, né, de advogados que vão, e pareceres caros, não são... Com certeza. Não são isso aqui. Enfim, muita coisa para se falar, e uma outra oportunidade a gente vai conversar sobre o direito constitucional, porque aí, nesse Brasil hoje tão disputado, com tanto calor, tantas emoções à flor da pele, o direito constitucional, todo mundo virou expert na Constituição e a Constituição é interpretada do jeito que bem querem, né? E é qualquer coisa, não é bem assim a nossa Constituição tão importante de 88, talvez é nossa maior Constituição, com temas tão atuais hoje. Hoje ela está sendo colocada como uma bola de vôlei de um lado para o outro, mas a gente tem que conversar com isso, porque a gente vem trazer informação, essa aí proposta do programa, e eu quero te agradecer pela presença, já te convidando para uma próxima oportunidade. Com certeza, virei com prazer. Obrigado. Obrigada.